Fala pessoal, tudo bem? Você, aluno do 6º ano do ensino fundamental, me conhece, sou o professor Daniel Gomes, mas é bom reforçar, né? Porque você não me esqueceu, espero que não tenha me esquecido. Está assistindo as minhas aulas, as nossas aulas, porque nós estamos aqui para compartilhar conhecimento, não são só as aulas do professor Daniel, são as aulas de todo o nosso grupo, né? E as aulas dos professores seus da escola que estão transmitindo conhecimento através deste prof aqui, tentando deixar você amparado de conhecimento em casa. Então, se você está em casa com papel e caneta, montou provavelmente um livrinho, não, seu caderninho rico, cheio de anotações sobre as nossas aulas, vai pegar agora a continuação do conteúdo do volume 1, onde nós falamos sobre o que é ginástica. O que é ginástica? Conteúdo do primeiro volume, segunda parte, fala de ginástica para todos, que é uma ginástica não competitiva, em forma de um festival fortíssimo que é o Dinho na Estrada. Eu falo isso aí, repito, para a gente entender a comparação, né, das ginásticas competitivas e não competitivas, só que a herança também da ginástica para todos, herança de movimentos de outras ginásticas, também aparece na ginástica acrobática, como vocês vão ver a seguir. Mas a ginástica acrobática, de acrobacia, de movimentos difíceis, ela mistura elementos da ginástica artística também, de dança, tá? Exigindo interação e apoio de todos os participantes. Já falei que ela era diferente da ginástica para todos, falei no começo, então você sabe que ela é competitiva, tá? Então que ela existe a apresentação, só que essa apresentação ela não tem só o teor de apresentar e todo mundo aplaudir no final. Ela tem um resultado, ela tem uma nota, ela tem meta para cumprir. Então os atletas treinam muito para isso, certo? Aí a gente já vai para aquela linha mais profissional da coisa. E aí a gente coloca da seguinte forma, características específicas que diferenciam a ginástica acrobática de outros tipos de ginástica. Primeiro deles, ela não é realizada individualmente, não tem como, tá? As competições acontecem no mínimo em pares, tá? Podem ser executadas também em trios ou quartetos. Ela utiliza elementos de solo e acrobacias. Vocês lembram que nós falamos na aula anterior, no exemplinho lá, quando a gente falou de algumas partes, alguns elementos dentro da ginástica para todos, tinha ginástica de solo, tá? Aqui na acrobática utiliza isso. Uma amarra a outra, porque a ginástica para todos tem um pouquinho de cada coisa. Você lembra disso, por favor. Você anotou o que eu falei na última aula, por favor, né? Não preciso nem falar de novo. Não preciso repetir. Né? Então tá. Ginastas executam as chamadas figuras ou pirâmides. Então, para quem está assistindo, você vê movimentos ousados. Tipo esse aqui que eu vou mostrar para vocês. Então vamos lá, falamos que ela não pode ser realizada sozinha, você tem que ter duplas, trios ou quartetos. Os elementos de ginástica de solo e ginástica, e daí as acrobacias, os ginastas, eles executam figuras ou pirâmides. E ela tem 3 tipos de séries que são cobradas: a série de equilíbrio, a série dinâmica e a série combinada, certo? Esses são os 3 tipos de séries cobrados na ginástica de acrobacia, na ginástica acrobática. As competições, elas são disputadas em 5 formas diferentes, 5 modalidades diferentes. Dupla feminina, dupla masculina, dupla mista, trios somente para mulheres e o quarteto somente para homens. As apresentações de séries ou rotinas, como eles chamam, são executadas num tablado, tá? Um tablado
que ele tem um certo conforto, mas ele não segura uma queda. Então o atleta tem que se segurar muito bem ali. E os atletas, as equipes, né, pares, trios, quartetos, têm 2 minutos e meio para se apresentar. É uma apresentação que você coloca ali, para pensar aí, nosso vídeo passou rapidinho, aí 2 minutos e meio, mas lá, suportando o peso de um e de outro, é muito difícil. É bem difícil mesmo, certo? E aí, todas as séries são executadas com música. Todas as séries têm um acompanhamento musical. Gravou tudo isso? Ginástica acrobática até aqui. Tudo certo? Tudo ok? Se não anotou, se não entendeu, pausa esse vídeo para começar de novo depois. Reforçando o meu aviso, eu não estou pedindo para vocês fazerem nenhum movimento acrobático em casa, certo? Essa aula tem a intenção de trazer conhecimento e conteúdo, mas devido à situação, infelizmente é só na teoria, tá bom? Vamos lá. Agora, para a gente entender um pouquinho da estrutura da ginástica e aí desse triozinho que a gente pegou, a gente tem 3 elementos que a gente tem que analisar, tá? Quando existe um trio ou quarteto, eu deixei a imagem grande, a gente tem, ficou boa assim, a gente tem uma base, uma atleta intermediária e uma atleta no topo. Tá bom? Tá lá? Em dupla, a gente não tem atleta intermediário, não precisa ter atleta intermediário. Tá bom? E no trio e no quarteto a gente tem o intermediário. O atleta no topo, o top lá, né? Também pode ser chamada a atleta, ou atleta no topo pode ser chamada de volante, tá? Normalmente, lá em cima fica o atleta mais leve, né? Já dá para entender, né, gente, o quanto é difícil suportar e se estruturar para encaixar uma pessoa sobre a outra, uma pessoa sobre a outra, uma pessoa sobre a outra, certo? Aqui a gente tem exemplos para vocês que a gente coloca ali, ó, que tem lá no material didático, para vocês terem uma noção lá de movimentos que a gente pode fazer em duplas. Não vou mostrar muito para vocês não inventarem moda em casa, porque precisa de um professor de educação física para ensinar essas figuras acrobáticas para vocês. Mas eu espero que vocês tenham entendido a diferença de uma ginástica para outra, a parte de apresentação para a parte de competição, as duas são apresentação. Professor Daniel, você fala que é apresentação, mas uma vale, outra não? Em 2 palavras simples para vocês. Vale medalha. Poxa, professor, mas e daí se as outras apresentarem e ganharem medalha também? É competitivo? É competitivo, mas não existe competição oficial de ginástica para todos. Existe de ginástica acrobática. Ficou claro? Entenderam? Então, se vocês entenderam, hora do desafio. Beleza? Vamos lá? O que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma tabelinha para nós. Uma tabelinha para nós, uma tabelinha para nós, tabelinha para nós. Nessa tabelinha, vocês vão fazer assim, vocês vão colocar 2 colunas, uma dizendo ginástica para todos, outra dizendo ginástica acrobática. Nessas 2 vocês vão colocar comparações do que uma tem e a outra não tem, se elas têm a mesma coisa. Por exemplo, saltos, tem nas 2? Aí você vai colocar se sim e se não. O exemplo, tá? Só para vocês terem uma noção. Se tem na ginástica acrobática o salto, se não tem. Tem o lançamento, um atleta lança o outro atleta na ginástica para todos, na ginástica acrobática, você vai responder isso numa tabelinha que você vai fazer, que vai comparar as 2 modalidades, tá? Porque você precisa, para ter chegado aqui, assistido a aula anterior também. Então você passou por 2 aulas, né? Aula mais atividade para chegar aqui nessa aula, e ainda vai ter mais uma que aqui fecha o conteúdo. E aí nós fechamos o volume 1, que você encontra aqui do ladinho, nessa página, e nessa parte
do livro didático. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Até aqui, anotado tudo até aqui. Vejo vocês logo mais, tá bom?